Muito boa tarde a todos os que nos estão a ver e a acompanhar. É um enorme gosto e um enorme prazer ter hoje aqui não apenas o ato de lançamento, apresentação de um novo livro da coleção Chame e-book, que irá estar disponível em acesso aberto. Nós depois iremos partilhar, inclusive, o próprio link. Mas, antes de mais, cumpre-me saudar, obviamente, o autor, que aqui está hoje presente, bem como os convidados que nos deram o gosto de nos acompanhar nesta apresentação e neste lançamento de uma obra sobre a qual todos teremos certamente alguma coisa de relevante a poder dizer, mas que eu limitaria neste momento a apresentar muito sucintamente, dizendo que, como e-book que é uma edição digital, portanto a coleção chama, intitulado Bibliografia Médica Lusa, obras impressas em Portugal no século XVIII, e o autor, como referi, é o meu colega, o Dr. R.D. Baudry. É acompanhado nesta sessão pelos nossos também colegas do Centro de Humanidades da FCSH, Drs. Adelino Cardoso e Bruno Barreiros. Dou-vos, como disse, as boas-vindas, felicito em primeiro lugar também o autor, e passaria a palavra já aos nossos convidados, tendo em consideração que um deles terá que sair mais cedo, no caso concreto, o Dr. Adelino Cardoso. Portanto, com a vossa anuência, eu passaria então a palavra ao Dr. Adelino Cardoso para dizer o que lhe sou preciso dizer sobre este magnífico livro que hoje apresentamos. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que participo na sessão de lançamento, apresentação desta bibliografia médica lusa do século XVIII, elaborada, feita pelo Hervé Boudry. Trata-se efetivamente de uma obra imensamente relevante, desde logo pelo lugar que a medicina tinha no século XVIII no âmbito dos saberes. É importante nós lembrarmos que nesta fase não existia ainda a biologia constituída como ciência, não existia a química surge no final deste século, do século XVIII, a biologia já no início do século XIX. O leque das ciências era extremamente reduzido e a medicina era efetivamente uma ciência nobre, uma ciência fundamental e, de certa maneira, uma ciência arquitetónica, no sentido de que era em torno dela que se desenvolvia o que nós podemos designar, em termos gerais, por filosofia e ciência da natureza. A filosofia e a ciência da natureza extravasavam o campo da medicina, mas, em todo o caso, a medicina constituía o núcleo e era a partir de questões e de abordagens de natureza médica ou a partir de problemas médicos que as questões se desenvolviam. Eu lembro, por exemplo, que Descartes, numa carta ao Marquês de Newcastle, de 1645, diz: o meu interesse principal é a medicina. E, portanto, a medicina tem um lugar extremamente relevante e nós, a segunda, digamos, razão importante da relevância deste trabalho do Hervé, nós, até agora, ignorávamos muito sobre a produção do livro, a produção de impressos no âmbito da medicina em Portugal, neste século tão importante, no século das luzes, em Portugal. E por isso este livro vem preencher de uma maneira muito precisa, muito rigorosa. É um livro em que o autor, em que Hervé Boudry, na introdução, na apresentação do livro, mostra muito bem qual é aquilo de que se trata e quais são as fronteiras, em larga medida, fronteiras que são móveis entre a medicina
e os demais campos do saber. Portanto, esta obra preenche uma lacuna, é um instrumento imensamente importante para quem quiser estudar, quiser fazer a história da medicina, para quem quiser estudar sectorialmente determinados aspectos da história da medicina em Portugal no século XVIII, e eu ouso dizer mais, é muito importante para quem queira estudar a ciência em Portugal, a história da ciência em Portugal nesta altura. Encontramos, para lá de textos estritamente médicos, encontramos tratados de algebristas, que são tratados eminentemente matemáticos, sobre questões que têm a ver com seguros, têm a ver com saúde, mas que hoje nós incluiríamos provavelmente no âmbito de outras ciências. Portanto, trata-se de uma obra extremamente relevante e que, para mim, foi motivo de surpresa. Surpresa pela imensa quantidade de livros sobre cirurgia. Cirurgia significa trabalhar com as mãos, não apenas estar perante o doente e tentar perceber qual é o seu problema, qual é a sua doença, fazer o melhor diagnóstico e fazer uma prescrição e acompanhar o doente no seu tratamento e no processo de cura, mas a cirurgia significa meter as mãos, portanto, intervir naquilo que é necessário no próprio corpo do doente. Ora, há tratados, há de facto reedição de tratados anteriores. A cirurgia tem uma presença muito grande neste livro. A cirurgia praticada por médicos, também a cirurgia praticada por cirurgiões e por sangradores que não tinham formação universitária. Esse é um dos aspectos também interessantes. Julgo a continuidade entre a academia, entre a medicina algo erudita, ou mesmo erudita, e a medicina popular. Há aqui, digamos, uma ligação entre eles. Mas a mim chama muito a atenção os muitos livros, não só de cirurgia, mas livros que incidem sobre questões práticas de como lidar com esta e aquela situação, ou, por exemplo, a propósito de determinados produtos, se o café faz bem ou faz mal à saúde, mas de facto a tese defendida é que o café faz muito bem, contra a opinião de alguns, e eu ouso afirmar que a medicina portuguesa, desde o início da modernidade, pelo menos, é uma medicina eminentemente prática, virada para a arte, para para o trabalho com o doente, para a compreensão do doente, da sua doença, e para a cura, mais do que propriamente uma medicina erudita. Eu lembro-me mesmo alguns, talvez o médico português mais ilustre dos séculos XVI, XVII, XVIII, Amato Lusitano, a sua grande obra são as Sete Centúrias. Nós dizemos centúrias, sete, o título no latim, lá diz que são sete centúrias, sete centenas de curas médicas e medicinais. Isto é uma obra que se situa, que trata da observação e da cura, do tratamento de doentes. A Amato não tem nenhuma obra teórica muito importante. Eu penso que isto tem a ver com o estilo, com o estilo da medicina portuguesa. Contrariamente àquilo que eventualmente seria a minha perspectiva, a minha tendência interpretativa inicial, que era a de pensar que estávamos perante uma medicina muito tradicional, muito teórica, muito ligada ao livro e à leitura do livro, e a mim parece-me que o traço mais marcante da medicina portuguesa, de acordo com esta mesma bibliografia que o Hervé em boa hora fez, é justamente essa dimensão prática. Os livros de observações
são livros que têm sempre imenso sucesso editorial. E cria, este é, digamos, um caráter, um aspecto que eu destacaria como positivo e que me parece muito importante. Por outro lado, parece-me haver uma certa debilidade teórica e científica. Com isto quero dizer que o acontecimento mais importante do século XVII ainda, a descoberta da circulação por William Harvey, e depois as correntes inovadoras da primeira metade do século XVIII, e que vão ter impacto ao longo de todo o século XVIII, estão muito pouco presentes nesta bibliografia, portanto, na produção médica portuguesa deste período. Não há praticamente nenhum tratado sobre a circulação, em sentido moderno. A circulação, quando surge, há um livrinho sobre a circulação, mas é a circulação num sentido muito vago, no sentido de que o corpo humano é um círculo, mas não a circulação no sentido de, enquanto explicação do movimento próprio do sangue no corpo humano. Isso não entrou. É verdade que encontramos algumas referências aqui e ali. Corpo Semedo, o Sarmento faz uma referência muito significativa, mas ficamos um pouco por aí. Ora, é a grande revolução científica no campo da medicina no século XVII, porque não só é uma grande descoberta, como vem sugerir uma nova abordagem clínica. Em vez da sangria, e nós continuamos a ter muita literatura sobre sangradores e sangrias no nosso século XVIII, mas não é só no século XVIII europeu em geral. Isso ainda acontece bastante, no nosso talvez mais acentuadamente. O impacto clínico da teoria da circulação não foi imediato, mas a teoria da circulação vem questionar muitos dos procedimentos tradicionais e, antes de mais, esse. Portanto, a teoria da circulação teve muita dificuldade em entrar em Portugal, só em finais do século XVIII é que ela começa a estar mais presente, da mesma forma que as teorias inovadoras. E por teorias inovadoras entendo principalmente duas. Toda a teoria médica de Stahl, que de qualquer forma está presente em José Rodrigues de Abreu, na sua Historiologia, está presente em José Ferreira, uma obra de 1540, de natureza basicamente cirúrgica, mas que vão a Stahl. Portanto, Stahl, não tendo uma presença muito grande, há, no entanto, duas obras que lhe dão um relevo grande, mas não está presente aquela que é a grande corrente. Stahl tem a sua importância, mas a grande corrente médica do século XVIII, a corrente fibrilista, não a encontramos praticamente nos nossos escritos. Nos escritos médicos. Há, uma vez mais, em Sarmento, há em alguns autores um conjunto de elementos sobre a fibra, mas não há o assumir de uma perspectiva fibrilista, e julgo que a fisiologia do século XVIII, se o século XVI, em parte XVII, são os séculos da anatomia, o século XVIII é o século da fisiologia, e particularmente da fisiologia fibrilista. E nós temos uma presença muito escassa em Portugal da produção relativamente a esse domínio. Embora constatemos, é um outro trabalho que está parcialmente feito, embora constatemos que as obras de Boerhaave e as obras de outros autores
portanto, que assumem uma perspectiva fatalista estão presentes. Portanto, estes eram os aspectos que eu queria desde, desde já realçar, saudando o IRV por este trabalho muito rigoroso, um trabalho que exige uma paciência infinita, mas que está extraordinariamente bem elaborado. Muito obrigado, IRV. Muito obrigado também, Arlindo Cardoso, pelo contributo relevante, sem dúvida, para a apresentação deste livro. Eu tinha dito em conversa ainda anterior, portanto, a esta sessão, que gostaria de podermos fazer como que um diálogo informal entre todos, conversando um pouco em torno destas questões. E não resisto a partilhar convosco uma coisa que curiosamente me chegou a semana passada às mãos e que tem a ver com um hábito universitário e académico já muito anterior, digamos, ao nosso tempo, das dissertações inaugurais feitas nas faculdades de medicina e que muitas vezes eram publicadas com dedicatórias de agradecimento à família, a outras pessoas, e que das quais muitas vezes se guardam pouquíssimos exemplares. Eram tiragens reduzidas, de circulação limitada, portanto, não eram conhecidas, obviamente, do grande público. Esta, que tem uma encadernação que eu considero interessante, é de 1888, e é precisamente uma dissertação inaugural feita e apresentada segundo as indicações que tem aqui, à Escola Médico-Cirúrgica do Porto. E depois, curiosamente, refere da Escola Médico-Cirúrgica do Porto quem era, na altura, o diretor, quem era o secretário, quem era o corpo catedrático, os lentes jubilados, inclusivamente, também aqui tem um lugar, os lentes substitutos, também não faltam esses, e depois tem um lente demonstrador. Curiosamente, nós olhamos para os nomes que aqui estão e, efetivamente, conhecemos alguns já da historiografia. Desde logo o próprio diretor, o conselheiro Manuel Maria da Costa Leite Responde Oliveira, depois o secretário, que era o Dr. Ricardo Jorge, que aparece aqui, portanto, encabeçar o corpo catedrático, e depois, exatamente, o lente demonstrador na secção de cirurgia era o Roberto Frias, um goês, Roberto do Rosário Frias, que também foi bastante conhecido à época. E isto só apenas, enfim, parece que não vem a propósito, mas vai no sentido de dizer que bibliografia que nós vamos conhecendo ao longo dos seus séculos de existência, também pode, às vezes, trazer-nos surpresas quando, por razões como esta, motivo familiar, me vai parar às mãos uma dissertação inaugural e não é a única, por acaso, que tenho em casa, tenho outra, mais antiga ainda, e feita em Coimbra, mas que são contributos, no fundo, para também a história da ciência, para a investigação, e que nos dão alguma percepção daquilo que é sendo feito no ambiente académico e científico em torno da área da medicina e que, em muitos casos, era partilhado, obviamente, para conhecimento da classe médico-cirúrgica, no caso concreto. E devo dizer que no caso do livro do RV, eu não resisti à curiosidade de, para já, ver uma quantidade de coisas e informações extremamente interessantes, mas não resisti à curiosidade de procurar uma coisa que o RP provavelmente não lhe passa para a cabeça que eu estou a pensar, mas tem a ver com o meu trabalho dos últimos anos, o tabaco. E uma das coisas que eu tive a preocupação de ver foi se, por exemplo, existia alguma coisa sobre o enema do tabaco, sobre o uso do tabaco na medicina. E, evidentemente, encontrei.
Portanto, fiquei contentíssimo porque o ERV não deixou escapar neste seu levantamento estas questões que se relacionam com o tabaco, que muitas pessoas não associavam, obviamente, à medicina, nem a um uso prático. E eu recordo que, por exemplo, o enema era considerado um tratamento muito eficaz para as pessoas que estavam em situação de afogamento. E dizia-se que conseguiam recuperar praticamente sem qualquer dificuldade depois da aplicação do enema de fumo, portanto, do tabaco, e que conseguiam efetivamente recuperar desse estado de afogamento que este tinha quase que levado à morte. E, portanto, eu achei imensa graça. Peço desculpa ao RB deste pormenor muito pessoal, mas foi das coisas que me interessou logo ir ver e não fiquei nada desiludido, porque encontrei. Portanto, RB, muito obrigado. Mas agora, não sei se, portanto, o RB quer dizer isto para cortarmos um pouco este ritmo, alguma coisa relativamente àquilo que o Adelino partilhou connosco, na medida em que o Adelino depois vai ter que sair mais cedo, e por isso eu passava, antes ainda de passar ao Bruno Barrais, passava ao RB. Mas RB, o microfone tem que ser ligado, está desligado. Opa lá, tinha desligado, pá, por causa de barulho. Olha, pronto, olha, agradeço imenso, Adelino, agradeço a tua leitura, que é excelente. Não, não é excelente porque estás a falar da bibliografia que eu elaborei, mas é excelente porque corresponde precisamente àquela grande vertente que falaste, à medicina prática, o caráter muito prático da medicina. E vê-se logo, desde o início do livro médico em Portugal, já no século XV. Pronto, só aproveito para precisar, mas não, pronto, como não, ninguém entrou desde então, e o João já estão lá os links que permitem carregar as três publicações em que há bibliografia. Mas pronto, para voltar aí, pois, o caráter eminentemente prático da medicina portuguesa, que é, pronto, o Bruno vai falar muito melhor nisso, por causa do contexto também popular, entre aspas, claro, das práticas médicas neste país. Ó João, só para dizer aquilo, claro, do clister tabaco, o enema tabaco, que é o número 474 da bibliografia, há outro número que é muito interessante, que é aquele da... Eu estou a tentar... Quando escrevi o livro, sim. fiz um find usando exatamente a expressão tabaco e encontrei mais do que uma coisa. E Pois, é é esta do este. cinema, porque é sempre uma coisa que causa muita perplexidade a muitas pessoas, porque acho uma coisa estranhíssima. Pois, porque também, olha, a história do Clistero do Enema é muito mais conhecida em lado da tradição farsesca e da comédia italiana e, claro, de Molière. Portanto, deste lado é mais um assunto para brincadeira, para brincar, do que para pensar cientificamente, ou pelo menos nas tecnologias médicas dos séculos, e pronto, até muito aquém da própria civilização ocidental de que estamos a falar. E tens, portanto, a outra referência é o Anónimo de 1751, Clara Lopes. É, é, é um texto muito interessante e, sobretudo, como no caso que viste, há uma ilustração que é bastante raro, há poucas ilustrações na produção do livro médico e pronto, médico no sentido largo, mas há poucas ilustrações, mas temos essas duas, claro. Pronto, a Clara Lopes entra lá nessa tradição satírica, do cómico, portanto, narrativa, mas aquele que referiste dos enemas de tabaco não há mais sério do que isto. E é um bocadinho arcaico. Também a técnica é arcaica, porque é aquela em que o tabaco é mandado nas entranhas baixas
do paciente pelo sopro de um agente. Claro, Portanto, aqui não temos claro. não temos a seringa, pronto, um utensílio, é mesmo o básico a base das bases dessa tradição tecnológica. Tá bem. Pronto, eu estou a falar demais. Portanto, Não, 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 de maneira nenhuma. portanto era para dizer isso. Não sei, para já eu gosto de ouvi-los. Então passávamos a palavra ao Rui, É, com o maior gosto também. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao João, ao Adelino e ao RV por esta possibilidade de conversar sobre um acontecimento editorial, que é um livro com muita qualidade, que agora se publica e que é um instrumento que abre muitas portas para futuros investigadores e para os investigadores atuais para olharem para a medicina e para integrarem a história da medicina, não só na história da ciência e das técnicas, mas numa história mais alargada da cultura. E isso é o que o RV também consegue fazer, também nos seus artigos, tem essa capacidade de inscrever a medicina numa história da cultura, história do livro, não é? Portanto, é um convite que eu também faço a todos os investigadores e quem possa agora descarregar o livro. E eu também falarei um pouco aqui da bibliografia médica lusa como um utilizador. Ou seja, quais as utilidades deste livro para mim enquanto investigador? E evoco precisamente a bibliografia passada sobre impressos no século XVII, publicada pelo RV, Livro Médico e Censura na Primeira Modernidade em Portugal, que foi um livro de que eu guardo muitas memórias, porque foi ele que me permitiu publicar com a Palmira Fontes da Costa, de quem tenho muitas saudades, talvez o meu melhor artigo sobre História da Medicina, que está publicado no Anúncios. E se não fosse esse livro, eu não conseguiria ter inventariado aquela informação que serviu de base ao livro. Portanto, era o meu ponto de partida aqui para a apresentação deste excelente trabalho RV. Eu, quando penso em cartografias do livro médico e bibliografias, lembro-me sempre de um conto do Jorge Luís Borges sobre o rigor da ciência, que está incluído na História Universal da Infâmia. E é um pequeno apontamento em que se relata um império em que a cartografia se desenvolveu tanto que qualquer mapa para ser adequadamente aceite tem de ter o mesmo tamanho que o império, do que o espaço que é cartografado. Eu lembro-me de pensar muito sobre o sentido deste pequeno excerto, e ter sempre interpretado isto como uma espécie de caracterização do ethos da ciência e o seu horror ao vazio, e muitas vezes o horror ao vazio destas listagens, não é? E lembro-me também sempre de uma frase do Eduardo Lourenço que ter a tentação de iluminar tudo é esquecer que se iluminarmos tudo, deixamos de ver. E isso é precisamente o que as bibliografias do RV Baudry não têm, porque elas abrem muitos caminhos, muitas portas. Eu vou já tentar explicar porquê, mas pelo menos enquanto investigador é esta a minha sensibilidade. Apesar, claro, de se dizer que a bibliografia, o livro tem só um caráter instrumental, não é? E estou a citar, e que apenas pretende demarcar-se pelos trunfos de uma bibliografia especializada. Diz aí na introdução. Mas eu creio que é mais do que isso. Então, para além da cartografia e inventariação dos livros médicos publicados em Portugal, não é? Excluindo os autores portugueses que publicaram fora, e excluindo os manuscritos, há sempre, pela parte do autor, a boa justiça de abordar temas que podem vir a completar esta bibliografia. A importância, por exemplo, do manuscrito que circulava paralelamente ao impresso. Há este caso do Ribeiro Sanches, que é citado, um manuscrito de receitas para várias doenças que receitas foram enviadas para pessoas da corte. É um manancial de informação muito interessante, permite perceber a terapêutica, tal como ela existia no século XVIII, a circulação das ideias médicas, a apropriação dos conhecimentos, a forma como certos conhecimentos foram rejeitados, como a astrologia médica, por exemplo, mas muitas vezes continuaram permeando as práticas. É muito interessante, esse aspecto também surge muitas vezes referido, não é? Então, todos estes aspectos ajudam a pensar muitos temas que acho que são o futuro da história da medicina em Portugal e continuam por fazer. E eu diria, do ponto de vista editorial e da história do livro, é muito interessante a informação que aqui é dada. O século XVIII é assim um período de explosão editorial no campo da medicina,
não é? Em relação ao século passado. Mesmo a bibliografia que agora se publica permite identificar novos livros que não surgiam nas bibliografias anteriores, até porque se alarga precisamente a fronteira daquilo que é um livro médico. Não é? O livro médico não é só um livro de terapêutica, é também um livro que tem a ver com a gestão hospitalar, não é? Que é o livro que tem a ver com o regime de vida, é o livro que tem a ver com receitas, com a medicina prática, como dizia o Adelino, e isso é um campo vasto. E não só para a história da medicina, mas para a história da cultura, para a história das ideias, não é? Para a história da censura também, a forma como os paratextos censórios permitem perceber de que forma a censura não só tenta expurgar ideias heterodoxas e subversivas, mas também a forma como pretende fazer algum controle de qualidade dos livros, não é? Diz-se aqui a determinada altura que a censura também tem uma função de regulação cultural, não é? E esses mecanismos estão talvez por estudar no que diz respeito ao livro médico, e se atendermos ao manancial de informação que temos nos paratextos censórios, mas também nos paratextos que acompanham o livro, a forma como os autores se legitimam através dos elogios de poetas, de outros autores que aconselham o livro, não é? Se pensarmos nos próprios retratos que são acompanhados por cada livro, não é? A forma como esses retratos, estou-me a lembrar, por exemplo, do retrato de João Curvo Semedo, que é um autor incrível, porque eu aprendi agora com esta bibliografia, a Polienteia Medicinal, para além de ter sido publicada em espanhol, traduzida e publicada em espanhol na primeira metade do século XVIII, está presente em inúmeras bibliotecas pelo mundo todo. Isto é uma coisa incrível, porque é simultaneamente uma singularidade para um autor português. Poucos autores portugueses existem tão presentes em bibliotecas internacionais, como é um autor tão pouco estudado. E quando é estudado, parece que não temos categorias para o pensar, não é? Para pensar o que ele diz. E reparem, este livro é muito engraçado, porque o autor era também familiar do Santo Ofício, muitos dos médicos foram familiares do Santo Ofício e, portanto, instrumentalizaram também, de certa forma, a Inquisição para uma questão de afirmação profissional e como forma também de repudiar toda uma concorrência feroz. E são temas que eu acho que ainda merecem novas aproximações. Eu acho que o Timothy Walker também focou um pouco isso. Bruno, posso só Claro que dizer que, sim, de claro que facto, sim. a Polianteia é efetivamente um livro extraordinário, que é um livro de um médico erudito que tem um desenvolvimento sistemático e, ao mesmo tempo, um livro com uma componente prática muito importante também, em que apresenta casos, em que dá um conjunto sempre grande de conselhos para o eventual doente, depois com aquelas particularidades, dizer este medicamento encontra-o na farmácia X. Eu considero que é um livro exemplar da medicina portuguesa, final do século XVII, Claro. da primeira edição, e depois tem de facto um impacto imenso no século XVIII. Queria só destacar a importância desse livro. Um pouco também das observações dele, das observações médicas, como é que ele diz? Médicas racionais, é isso? 100 casos gravíssimos, sim. Observações médicas de 100 casos gravíssimos. Creio que seja assim. Ok, desculpa, mas como sabes, eu faço a campanha, eu e Zé Pedro Sousa Dias fazemos a campanha do Curvo Semedo. E muito bem, e muito bem. Portanto, falando enquanto investigador e lançando assim a ponte para temas que me aliciam e gostaria de ver muito mais explorados, por exemplo, o estudo dos paratextos, dos retratos. Ludmila Jordanova tem um livro muito interessante sobre os retratos de médicos e a forma como esses retratos contribuíram para a legitimação profissional. É muito interessante. Mesmo o estudo da marginália, a marginália, as anotações que eram feitas a estes livros, e pelo menos os livros da primeira metade do século XVIII na Biblioteca Nacional estão cheios de marginália, que permite compreender a recepção das ideias. Exatamente. RV. Manuscritos, desculpa, Manuscritos, marginal e manuscrita, marginália. exatamente. Marginal e manuscrita. Os tais elogios do autor, feita, por exemplo, por Rafael Blutot, no caso do Curvo Semedo. A forma como as citações também são incluídas e denotam a biblioteca do autor como fonte de legitimação.
muitas vezes dessa biblioteca constavam autores que eram proibidos pela própria Inquisição, ou seja, que estavam no índex, que é uma coisa também um bocadinho incrível, mas isto também aparece e acho que é algo a estudar. E depois textos que remetem uns para os outros. Os discursos apologéticos, as controvérsias que se deixam aprender aqui na bibliografia, os textos sobre descobertas de medicamentos, livros que denotam a profunda interpenetração entre a religião e a medicina, também que muitas vezes não é tão explorada. Uma referência muito interessante também que eu gostaria de aprofundar, uma referência a uma Universidade de Medicina em Beja, em 1715. Bem, que investigador é que não fica maravilhado com isto? Uma universidade, não é, Rui? Uma Universidade de Medicina em Beja. Bem, há aqui um convite enorme à diversidade de estudos, de enfoques, de abordagens, e portanto vemos que esta cartografia não é como aquela que nos refere o Jorge Luís Borges, não é? De uma cartografia que nos mata a subjetividade e a criatividade. Bem, eu diria um tema só assim para me comprometer aqui com o RV. Eu gostava muito de estudar a longevidade, o tema da longevidade. E há a publicação do Ramazzini, a tradução do Ramazzini, de um texto sobre a vida longa, não é? Mais um tema que eu acho que seria muito interessante. Bem, o estudo dos prólogos também, o estudo do prólogo, por exemplo, para dar aqui uma nota ao João, o tabaco surge muito nestes dicionários de saúde, como o Vandermonde, que não foi publicado em Portugal, mas o Aviso ao Povo do Tissot dá muita importância ao uso do tabaco enquanto elemento terapêutico. O Gabriel Grisley, Os Desenganos da Medicina, que é uma obra que já vem do século anterior, mas que é republicada neste século XVIII, muita importância também ao tabaco e muitas outras substâncias que não fazem só parte da linguagem da medicina, fazem parte de muitas outras linguagens. Eu partilhei, peço desculpa, Bruno, eu partilhei exatamente no chat um link para um texto meu sobre esta questão relacionando a moral e a medicina, Muito obrigado. conceito e uso de usos, e onde tem aí imagens exatamente do INEMA. Exatamente. Portanto, do INEMA. E também eu comungo do interesse pelo João Curto Semedo, exatamente até pelos contrastes. Alguém que foi médico da Inquisição, que foi familiar do Santo Ofício, e que é uma personagem curiosa. Claro. E eu tive já a oportunidade também de a referir no âmbito deste contexto do tabaco. Mas o protagonismo não é hoje, é apenas no âmbito desta conversa alargada que nós estávamos a ter, mas fica aí, só por curiosidade, o chat, o link no chat, para depois... Obrigado, João. Não sei se estou-me a alongar, eu teria só aqui 2 ou 3 notas mais. Há depois muitos aspectos que me chamaram a atenção. Por exemplo, no aviso ao povo sobre a sua saúde, que tem a tradução do Manuel Henriques de Paiva, que também é um médico muito interessante, teve uma atividade editorial e literária muito intensa na tradução, na adaptação de obras, também sobre os afogados, sobre a morte aparente. A forma como ele avança e recua no prólogo. Portanto, isto só o prólogo é que permite perceber até como é que as ideias eram aceitas ou recusadas pela comunidade médica de então. E é muito engraçado porque ele faz uma referência crítica à utilização da astrologia na prática médica, na primeira edição, e depois, diz-nos o RB, e bem, na segunda edição recua, dá um prólogo muito mais pequenino que pode indiciar que essas ideias, essas críticas foram mal recebidas pela comunidade médica. Portanto, a própria ideia de a compreensão de como é que as ideias se instalam num determinado paradigma científico tem muito a beneficiar com o estudo destes livros. E um livro, cada vez mais, é muitas coisas, é um universo. Os prólogos, as marginálias, os paratextos sensórios, as capas, os retratos. Portanto, temos aqui uma multiplicidade de objetos de estudo que trazem muita pluralidade à medicina, e ainda bem. E eu acho que o nosso caminho agora é inscrever também a história da medicina na história da cultura, não é? Não há história sem o estudo da doença, da saúde, do corpo e todos esses aspectos. O RV chama também a atenção para muitas outras coisas, a importância do estudo de Madeira Arraes, por exemplo, também, que tantas obras circularam de Madeira Arraes em adaptações, Curvo Semedo, Brás Luís de Abreu. Olha, algo que seria muito interessante era uma boa biografia destes autores, por exemplo, não é? Permitiria compreender muito
de um deles, não é? Muito sobre a forma como as ideias circularam, o que era a ambiência cultural do século XVIII, nomeadamente na primeira metade, me parece sempre muito especial. E temos agora aqui, com esta excelente cartografia do RV na Biblioteca Médica Lusa, um instrumento que eu não tenho dúvidas que vai abrir muitas portas. Portanto, é o bom mapa, a boa cartografia. Queria agradecer aqui ao RV e, foram assim os aspectos essenciais da minha leitura. Muito obrigado, Bruno. E ainda neste âmbito desta troca informal, desta conversa entre amigos, permitam-me, esta referência, muito a propósito, que o Bruno fez sobre a marginália, lembrou-me um livro que li recentemente, Crónicas de um Livreiro, que é um livro bastante interessante e que dá especial atenção à questão da marginália. E à importância da marginália no contexto cultural, mas também até na sua incidência no contexto económico, tendo em conta que houve alturas em que não era nada bem recebida pelos compradores e pelos colecionadores, por exemplo, de livros, mas que depois começou a ser o oposto e a valorizar-se. E fazia-se muitas vezes autos de fé entre aspas, queimando, deitando fora, utilizando de livros relacionados, portanto, com a questão da marginália, mas, por outro lado, depois passaram a ser um objeto quase de culto e de estudo e de referência. Fica aqui, neste contexto de conversa, a sugestão, quem passar por uma livraria que veja as crónicas de um livreiro do Martin Latham, está aqui. João, eu peço desculpa, preciso de si para o seminário Leibniz, queria só solidarizar-me, portanto, com a intervenção do Bruno, estou inteiramente de acordo, e manifestar uma vez mais a minha satisfação por este instrumento, e é um instrumento que, não obstante as sombras neles estão presentes, também concordo com o Bruno sobre a importância da sombra e não apenas da luz, é de facto um livro que nos abre muitas portas e propõe perguntas, inquietações que hoje, lá, nós as saibamos seguir. Obrigado a todos e peço desculpa por abandonar agora. Um grande abraço. Obrigado, Adelino. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Adelino. Foi um contributo Obrigado. muito interessante e vai enriquecer esta nossa troca de impressões. Agora passaria para o nosso autor, RV, a palavra é tua. Para dizer o quê? Não tens uma questão, não tem questões. Aquilo que se te ofereça dizer sobre os comentários que foram feitos, já tiveste a oportunidade de referir, mas sobre também, obviamente, o teu trabalho, que é o trabalho que está hoje aqui a ser apresentado e que vai ficar à disposição da comunidade científica e académica, mas não só, de todo o público interessado. E essa é uma das grandes vantagens do livro estar em acesso aberto, porque permite uma divulgação maior e permite chegar a públicos mais alargados do que aqueles que usualmente frequentam apenas as faculdades ou os institutos. Portanto, nesse contexto, aquilo que enquanto autor queiras partilhar connosco, nós estamos interessadíssimos em ouvir. Ok, obrigado. Olha, agradeço também os que chegaram agora, portanto, muito boa tarde. Só para relembrar, tem no chat, tem os links que o João e eu pusemos para carregar. Acrescentei um link agora mesmo sobre aquilo que falaram há pouco, sobre as marginálias, quer dizer, as anotações. Exatamente. Portanto, há um site que acho que é em inglês, se é Annotated Books, que é muito interessante. Falta, se calhar, já há muito tempo que existe, mas não fui ver as novidades, mas é dedicado precisamente ao livro antigo e as anotações, na maior parte do tempo, então, anónimas. Mas de vez em quando temos anotações de
do autor do próprio livro ou de alguém que assina, pronto, isso é conhecido. E no caso de que falaste, Bruno, o que é interessante, portanto, aqui, claro, como disseste, uma bibliografia, pronto, eu também penso, uma bibliografia é só um instrumento e pronto, vamos lá ver se é tipo faca suíça, canivete suíço, pronto, várias funções e falaste também nisso, que nem quero voltar a isso, porque tens toda a razão, não é, essa variedade que falaste, que notaste, pronto, está mesmo nos factos, e os factos são a produção livreira dos séculos, e mais particularmente do século XVIII, que tanto difere, se distingue precisamente do século anterior. Pronto, é uma lapaliçada, mas é válido. Aquilo que ia dizer, portanto, acerca das marginálias, das anotações, é uma história das recessões. É isso que nos falta também. Sim. Quando fizeste muito bem em dizer, pronto, história da medicina muito bem, uma bibliografia do livro médico não é uma história da medicina, é evidente. Não se faz história da medicina com bibliografias também, portanto, há uma especificidade da bibliografia e daquilo de que pode servir, e é evidente, isso é importante dizer, relembrar, como faço no prefácio, na introdução. Se calhar faltam, e de certeza faltam referências. Não sei, mas devem faltar referências. É uma coisa aberta, como disseste, abre portas, mas é em si uma bibliografia, é uma coisa aberta deste ponto de um ponto de vista então qualitativo e quantitativo. Mas acho que temos uma melhor ideia daquilo que se passou e de que pode ser utilizado. Eu insistia, como fizeste, e para mim é uma coisa essencial desde que fiz a bibliografia do século XVII, porque fazer este trabalho está ligado às minhas investigações de origem, estão no texto médico, pronto, com o paracelcismo em França, que era uma dissidência médica, portanto, está ligado também às formas literárias, como insististe tanto sobre isso, é literatura. Estamos a lidar com fenómenos de literatura, no sentido, claro, formal, retórico, mas também da sociabilidade, da vida da literatura no meio das pessoas letradas, claro, mas não só. Mas a dizer que isso, portanto, o quadro em que esta bibliografia se fez é este quadro mais geral das minhas investigações sobre uma dissidência médica, o paracelcismo em França, e quando cheguei cá em Portugal, continuei a interrogar-me sobre o paracelcismo em Portugal. E, portanto, ainda estava muito longe da ideia de uma bibliografia, mas como, pronto, em França estava, ainda administrativamente, tenho ligação administrativa ainda, mas não, é muito velha, é puramente formal, mas na altura, há mais de 30 anos, o meu diretor de tese, Jean Seard, portanto, um sesiemista do século XVI, disse-me, olha, Hervé, devia pensar em fazer uma bibliografia da medicina, porque a especialidade dele são as ideias médicas, filosofia natural. Ele agora tem um livro de referência sobre a ideia da natureza na literatura do século XVI, de certeza conheces. E ele disse, olha, devia fazer uma bibliografia, mas tem que ser uma bibliografia precisamente alargada. Eu acho, pronto, o CR não está cá, já não tenho contatos com ele já há algum tempo, mas eu devia dizer, olha, João CA, agora está feito conforme aquilo que queria, porque o que ele queria não é uma bibliografia, uma coisa muito seca de informações de referências, claro, os endereços bibliográficos, etc. Portanto, não se deve limitar, claro, a ser uma ficha, um registro bibliotecário. E a importância era precisamente entrar a fazer este inventário, esta catalogação, entrar também no livro, na sua particularidade, não só material, mas também literária. Daí a importância, claramente, do paratexto. E como notaste, e como é verdade, muito mais do que no século XVII, no século XVIII, o paratexto do livro médico, pronto, torna a ser diria, um genro, não é específico de Portugal, mas torna a ser um verdadeiro genro literário.
Uhum. Não vou. E, portanto, fazer a bibliografia, dizer, olha, há este livro em tal data, editado por tal, sobre tal assunto, etc. Mas também mostrar uma das especificidades essenciais da vida literária, seja livro médico, seja livro de outro assunto, é uma coisa. O segundo aspecto, e estou muito sensível àquilo que disseste sobre este ponto de vista também, é, claro, a dimensão sensória. Não há produção intelectual e não há produção material do livro sem controles. Os controles no século XVI ainda estão ao nível da produção impressa portuguesa. Uh, já estão cá, claro, isso é evidente, mas moldam mesmo a produção do livro e é manifesto nas folhas, no papel impresso que acaba por ser um livro, como dizemos, acaba por ser a regra quase absoluta no século XVIII. No século XVII ainda há algumas falhas, podíamos dizer, não sei se é que o censor não faz o seu trabalho, isso duvido, ou o impressor que nem faz tudo o que deve fazer, mas torna a ser também uma rubrica absolutamente indispensável que dá a sua identidade ao livro. É um problema de identidade do livro, afinal, identidade bibliográfica. Daí a rúbrica que está na terceira linha de todos os registros da bibliografia aqui, como já estavam na bibliografia do século XVII, daí essa rúbrica número 3, que é das licenças. Agora, não posso dizer a Jean Sear, olha, o job is done, eu devo dizer, o trabalho eu fiz o trabalho parcialmente, eu tinha consciência disso. O que devia ter feito e que fica por fazer, estou a falar como tu, isto abre portas, quer dizer, pronto, há coisa por fazer, e é só um começo, isso tudo. É claro, dar o nome, mas isso, pronto, é um trabalho, todo o trabalho que indicaste, pronto, se calhar é preciso ter, não vou dizer várias vidas para uma pessoa, mas várias pessoas para este tipo de assunto, é verdade, é verdadeiro chantier, era precisamente fazer o levantamento, portanto, aí uma base de dados, como dizemos, com todos os aqueles que licenciaram um livro. Isso, com esses dados, que é um bocadinho chato, um bocadinho ingrato fazer, claro, nós sabemos que o trabalho científico nem sempre é uma brincadeira, coisa de fantasia, não é? Coisa agradável nem sempre é, quá. Mesmo quando se gosta daquilo que se faz. Mas fazer uma base de dados com todos os intervenientes, mas isso é válido para o livro médico como para todo o livro produzido em Portugal. É válido para a Espanha, é válido para a Itália, mas quando se faz um bocadinho a comparação, em Portugal é maciço e é extenso. Os textos de licença são extensos e, às vezes, como notaste, estamos na proximidade da crítica literária, da publicidade livreira e, claro, do controle e da afirmação do poder de controle, que está cá para dizer: eu li este livro, não há nada contra, pode seguir, pode correr, como se dizia. Mas aqui há uma base de dados que terá que ser feita um dia, mas não só com o livro médico, como toda a produção escrita, seja religiosa, científica, literária e tudo. Aqui há um continente. Há um Claro. continente, verdadeiramente falando. Mas a base de dados consistia, claro, em tirar as datas e os nomes, e é evidente que os cruzamentos irão dar pronto, cartografia, uma carta, como dizes, uma cartografia, qualquer das maneiras, o panorama verdadeiro da rede dos agentes, que não são todos funcionários do Santo Ofício, porque há os do ordinário, portanto, do bispado, e os outros da diocese, e os terceiros, claro, do passo, do terreiro do passo. Portanto, pronto, das instâncias cíveis, não religiosas. E aí, ao nível de um século, de 2 séculos, dar-se-ia este panorama de que estou a falar, em termos humanos, de recursos humanos, claro, e, por outro lado, em termos, claro, puramente literários, de argumentação, que é, pronto, eu diria, monumental. Pronto, 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 é o trabalho que não fiz,
porque é muito amplo e não vale a pena fazer isso só para uma disciplina, um tipo de livro. Quer dizer, livro médico, por exemplo. No entanto, o importante, na minha perspectiva, que pode ser criticada, claro, estou a falar na rubrica 3 dos registros, dos exemplares, das edições, estão listadas, catalogadas na bibliografia, é, dar, às vezes dou o nome do autor, porque me parecia interessante assinalar e a data. O que é importante é termos agora, sistematicamente, eu advogo isso para todo o tipo de bibliografia que pode ser projetado no futuro. Eu acho que não se pode evitar introduzir isto nos dados bibliográficos de um livro. Portanto, o, as licenças, eventualmente os nomes de autores das licenças, mas sobretudo a data também, para nós termos, claro, a data de início de um processo de licenciamento e a data de fim. E isto dá-nos, pronto, eu analisei um bocadinho isso com alguns dados, claro, mas dá-nos também uma ideia do percurso burocrático, sensório, claro, mas burocrático, que integra a produção livreira. E isso é o aspecto que às vezes dá surpresas que são muito interessantes. É o caso estou a pensar num livro do século XVI, que é de Oliva Sabuco, que é uma mulher espanhola, o livro de filosofia natural de Oliva Sabuco, que foi censurado em Espanha e depois ficou censurado. Foi reeditado cá. Foi editado 2 vezes em Espanha no fim do século XVI e reeditado, é a última reedição, aliás, deste livro, cá em Portugal, em Braga. E o que é extremamente interessante, aqui estou a entrar em considerações não só de trâmites burocráticos, mas também de percursos de controle sensório, efetivo, concreto aqui, é que as datas de licenciamento indicam e provam que a censura textual, a expurgação, foi feita antes da reedição e antes dessa expurgação aparecer no Index Librorum Expurgatorum português, portanto, o index de livros proibidos, mas destinado à expurgação dos livros. Portanto, aqui há um timing que mostra bem como se combinam as cronologias da produção do livro e as cronologias do controle do livro. E há coisas surpreendentes às vezes. Mas é parte integrante, portanto, daquilo que chamava a identidade do livro, a identidade de uma edição. É uma dimensão a que não escapamos, ao contrário da produção impressa no norte da Europa. Isto não é sistemático. Aqui, acho que são 600 entradas nesta bibliografia, nem todas são livros, há muitas folhas soltas, etc. Mas pronto, nas centenas de livros que foram impressos em Portugal no domínio da medicina, como foi definida para este trabalho, são talvez menos de 5% em que faltam as licenças. Portanto, aqui pode-se pensar, não sei o quê, pronto, isso há interpretações e hipóteses que podem ser emitidas, não é isso. Mas isso quer dizer, é parte integral, como é tão, eu diria, tão banal, no termo da coisa comum, o banal é o comum, essas datas, esses dados são tão banais como o ano da edição, o nome de impressor, o nome do autor e o título da obra. É por isso que, sistematicamente, acho que tem que aparecer também, claro, os dados de privilégios e a taxa. Também eu achei importante introduzir esses dois outros aspectos. A rubrica 4, falaste suficientemente sobre isso, que é o paratexto, já dissemos isso. E pronto, o resto são as outras rubricas que eu achei essenciais para. E que para mim são parte integral. Diz-se assim, parte integral, que eu estou a falar francês, se calhar. Partie intégrante, faz parte mesmo, integra mesmo a descrição bibliográfica de uma edição. Isso para mim não se pode escapar a isso, pelo menos no caso das bibliografias ibéricas, e ainda mais, diria, portuguesas,
As licenças são um bocadinho mais breves do lado espanhol, muitas vezes. Mas é uma coisa para verificar, claro. Mas há mesmo este aspecto que me parecia importante. Daí a relação entre o trabalho bibliográfico e as minhas investigações desde quase o início sobre a censura, claro. Porque para mim não há produção, falas em história da cultura, fazer a bibliografia é fazer história da cultura, sim, é dar material para essa história da cultura, sim, portanto estamos na cultura material, como dizem os arqueólogos, isso é verdade. Uh, mas não há hipótese de escapar a esses aspectos. E fazer história da cultura é fazer história dos controlos da cultura. A história dos controlos da cultura. Controlos culturais, pronto, que integram, claro, o religioso, mas não só, que é a moral, a fé e os bons costumes, como se dizia, os dois eixos precisamente do controle intelectual e ético na sociedade do antigo regime. Pronto, não sei, não, é isso que queria dizer. Muito obrigado, RV. No âmbito desta, como digo, conversa informal, Bruno, algum comentário adicional àquilo que o RV referiu? Para mim é sempre um prazer conversar com o RV, devo dizer, É, eu- o RV é um amigo é recíproco. e temos duas características em comum, que é que gostamos de bibliotecas e de frequentar bibliotecas, não é? E temos encontrado por essas bibliotecas fora. E aquilo que o RV diz é verdade, eu concordo com quase tudo o que o RV disse, a história dos controlos. E o que é mais interessante é que é um programa de ação também para nós. Nós provavelmente não conseguiremos abarcar todos estes temas, mas em cada texto que escrevermos conseguimos convocar em nós esta multiplicidade de olhares que é preciso ter para ter um olhar suficientemente seguro sobre as coisas e que não exclua à partida nada, não é? Quando olho para um texto médico, veja a dimensão literária, as ideias médicas e a circulação, a recepção, também a forma como as ideias foram controladas ou não. E eu acho que isso é um convite que me deixas e que para mim é muito importante. Eu acho que redefine um bocadinho aquilo que é a nossa forma de trabalhar, pelo menos a minha. Não sei se estou a ser claro. Redefine pelo menos a minha forma de trabalhar. Concretamente, o que é? Um exemplo. Olhar para um livro, o que é que a minha forma de trabalhar, em que é que ele evoluiu nos Uhum, últimos anos? É ver que num livro de medicina, uhum, realmente nós podemos olhar para ele como um repositório de ideias, mas também podemos perceber que ele permitiu receber ideias de uma certa maneira, e isso muitas vezes é visível nos tais paratextos e nas marginálias até, nas marginálias, né, que muitas vezes são descuradas e não são tratadas como deve ser. E podemos muitas vezes perceber que aquilo que são as ideias do impresso circulam por via do manuscrito, muitas uhum, vezes, amálgamas de livros, né? A forma como muitos destes livros impressos circularam também, partes deles no manuscrito, portanto, tiveram a dupla circulação. E eu acho que é esse olhar mais completo que é importante convocar em nós e que eu sou mais atento hoje em dia e é simultaneamente um olhar atento para as minhas fragilidades também, para perceber que um olhar que escapa a estas várias dimensões quando olha para o livro médico ou para um outro livro qualquer é um olhar parcelado. Portanto, nesse aspecto eu acho que aqui a tua bibliografia também é um contributo para isto, para examinarmos a nossa prática enquanto, uhum, enquanto uhum, investigadores, enquanto historiadores, não é? uhum, Sendo que eu ainda continuo a acreditar que há uma tendência em Portugal para olhar para a história da medicina como uma história à parte, não integrar suficientemente como história da cultura, digamos assim, e até para olhar para a história com umas lentes um bocadinho positivistas, tentar narrar a história dos grandes feitos, dos grandes vultos, das grandes descobertas e fazer uma arqueologia disso, não é? Quando esse discurso não é propriamente o mais interessante, parece-me a mim, não é? Eu, quando vejo um livro de história da medicina nos escaparates,
ainda muitas vezes é regido por essas preocupações, por essas preocupações de legitimação, etc. E, Nos escaparates. nos Não, não... escaparates, nas livrarias, Ah, ok. nas montras. Ok. Nas Ah, montras. Portanto, eu acho que a tua bibliografia convida-nos a rever também algumas das metodologias, a forma como trabalhamos. Eu lembro, como eu disse há pouco, quando trabalhava com a Palmira, não é, de quem tenho muitas saudades, 50% do tempo era discutir estas coisas. E depois os outros 50% é que era a trabalhar e a selecionar a bibliografia, a olhar para os vários documentos, a tentar registar a variada informação que neles encontrávamos, mas uma grande parte era a discussão metodológica. De certa forma, é uma coisa que eu tenho saudades, porque permite-nos manter vigilantes. E então eu acho que esta bibliografia também é um convite a isso, a essa eh, vigilância permanente que é preciso ter enquanto investigadores, não é? uhum. Nesse sentido, queria agradecer o teu trabalho, que lá está, que esta cartografia reflete, como não podia deixar de ser, a forma como olhas para a história da medicina também, para a história das ideias científicas e para os vários controlos que vão existindo, não é? Das ideias médicas, das ideias, grosso modo, pelos dispositivos sensórios, pela forma como a censura se aproxima a essa regulação cultural e é um campo vastíssimo que está aí perante nós, não é? Muito E já obrigado. Peço desculpa, já agora a questão do património. Muitos destes livros estão-se muitas vezes degradando também nas bibliotecas e eu acho que estes exercícios de inventariação são sempre uma forma de preservar o património, chamar a atenção para ele. Isso, Uhum. Uhum. Sem peço desculpa, dúvida, João. é um dos grandes méritos também deste trabalho, é exatamente, passa também por aí. Acho que é um ponto, foi um comentário muito assertivo e eu agora até, aproveitando de termos algumas pessoas presentes, se o FD concordar e estiver disponível para isso, passar a palavra a alguém também da assistência que pretenda intervir, fazer algum comentário ou alguma pergunta, e por isso eu iria convidar quem está a assistir, ou através do chat, ou através das páginas do Facebook, ou de outro canal de comunicação, a partilhar connosco aquilo que entender por bem. Podemos fazer isso, Evelyn, não é? Sim, 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 sim. João é que manda. João é que manda. Não, eu não mando nada. Eu não mando nada. Eu apenas tenho imenso gosto em estar aqui e em assistir a esta e Muito partilhar, bem, muito participar bem. Sim, da própria sim. discussão. Sim, João, sim. posso dizer umas palavras? Com certeza, com todo o gosto. Sim, Então, olhem, Edita. boa tarde a todos. Ah, Peço desculpa, só cheguei a casa há bocadinho, por isso só assisti à parte final, mas não queria deixar de dar os parabéns ao RV e dar-lhe mais os parabéns por mais este livro, que eu ainda não vi, vou ver esta noite. Estou aqui cheia de curiosidade para o ir consultar, ainda só conheço a capa. E aproveitar também para cumprimentar o João, para cumprimentar o Bruno, que já não vejo há uns tempos, É verdade. e pronto, e assim tenho pena de não ter ouvido tudo desde o início, mas parece-me uma excelente obra, extremamente oportuna, e irei ver ainda hoje. E posso aqui, não tinhas entrado ainda na altura em que nós falámos disso, mas vai estar disponível depois de editar também o vídeo de gravação desta apresentação e certamente no canal do YouTube do Chame, e portanto nós teremos aí a oportunidade depois, para todos aqueles que não tiveram a ocasião de estar hoje a assistir em direto, podem fazê-lo posteriormente. E é essa uma das indicações que te deixo aqui, porque vai ao encontro do que tu estavas um, exatamente a referir, que não tinhas tido a oportunidade de acompanhar desde o início. Muito bem, obrigada. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Mais alguma curiosidade? uma RP crítica, na crítica. uma autocrítica. Olha,
Pronto, nós estamos na Revolução Cultural, mas olha, não, é o, o que se vê no chat nos primeiros posts, não é? Há três a seguir. Há um que diz Bibliografia do século XV e XVI, tá. Está em Coimbra, parece. Pois, porque integra um artigo dentro de um livro. O segundo, portanto, é chave de publicações, é o século XVII. A bibliografia faz parte, é a segunda parte de um livro, não é? E o terceiro, que é o de hoje, portanto, a bibliografia do século XVIII, só é dedicado à bibliografia, com uma apresentação. A crítica é esta, mas pronto, é uma crítica construtiva. A crítica é o fato, claro, dessa parcerização, dessa fragmentação. É chato ter uma bibliografia do mesmo assunto em três publicações diferentes. Duas são da mesma editora, muito bem, mesma proveniência, mas nenhuma, a não ser aquela de que estamos a falar hoje, nenhuma é uma bibliografia em termos de materialidade de livro. Portanto, crítica construtiva quer dizer soluções propostas. É evidente que a solução seria seria fazer dessa bibliografia sem ficar com as introduções e tudo, mas fazer dessa bibliografia um catálogo online, mais nada. É um catálogo online que reúna os 4 séculos de que estamos a falar. Pronto, século XV e XVI são poucas obras, mas 17 são mais de 100 e 18 são mais de 600. Portanto, dava um catálogo de mais ou menos 700 entradas, mais ou menos, mas pelo menos teria uma unidade e um acesso verdadeiro. É isso. Pronto. É esta autocrítica que queria fazer. Mais nada. É evidente que teria feito por isso. Pronto. Agora, não sei quem pode fazer isso, não sei de que maneira pensar isto, mas é isso que desejava. Não é uma maneira não se diz turpilhar, pois não, torpiller. Não, mas parece que perceberam. Não, je suis pas, não quero, não se trata de atacar essa bibliografia do século XVIII, ao contrário, claro, está feito, é única, é isso que quero dizer, é a única a ter a sua coerência e coesão bibliológica, em termos de livro-matéria, mais nada, é isso. A pena é os séculos anteriores ficarem em arquipélagos distantes, bibliograficamente falando. É só isso. Se não, olha, não sei se posso partilhar só rapidamente o ecrã, Sim, claro. que é só para mostrar uma coisa. Conseguem ver? Sim, completamente. Portanto, é o meu PDF. É só para que isso deve ter sido, e aqui agradeço imenso o trabalho da edição que foi feito precisamente para isto. Não deve ter sido engraçado. São os índices remissivos. É verdade que, sendo uma edição deste tipo, portanto, uma publicação tipo e-book, formato PDF, estamos perto ainda da concepção do referenciamento de livro-papel. Daí esses índices, com a entrada. Há vários, vou mostrar rapidamente, falar nisso, mas o justificar e legitimar isso, a entrada e, claro, o número da página. É evidente que num catálogo online as coisas funcionam completamente diferentemente, de maneira totalmente diferente, não é? Mas o que quero é só atrair a atenção sobre esse grande número de índices, precisamente. Há o primeiro que é dos autores. Os autores primários, isso parece, pronto, isso é evidente, são cerca de 250. Daí aquilo, pronto, falamos muito, o Bruno falou muito nisso, a importância do paratexto também é assinalada através do índice. E há nomes que são interessantes porque, por exemplo,
no paratexto, acho que é aqui que temos o nome de Bluteau, sim, do Rafael Bluteau, porque intervém precisamente em textos de licenciamento de obra. Aqui estamos mais pronto, estamos entre a crítica literária e, claro, a leitura sensória. Mas pronto, Bluteau, como há outros, há muitos nomes também são muito mais de 150 nomes. Aqui, pronto, os pseudónimos também pareciam importantes. Uma coisa de que não falamos, que faz a particularidade da medicina, falou-se um bocadinho, o Adelino falou um bocadinho nisso, precisamente, a importância da tradução. É absolutamente notável, é um facto, um fenómeno europeu, claro, e aqui vê-se bem, graças à bibliografia, é um espelho precisamente das dos comportamentos, em termos largos, dos comportamentos da classe erudita, e aqui, claro, dos autores ou precisamente dos tradutores. Temos muita tradução, temos os grandes da tradução, como o Manuel Joaquim Henriques de Paiva, por exemplo, que aparece com outras línguas, a predominância ainda do francês, mas a importância muito grande do inglês e do italiano, claro, ainda latim. O latim não desapareceu, embora seja minoritário desde os inícios da bibliografia médica portuguesa. Desde o século XVI, o latim é minoritário. O século XVII ainda mais, e o século XVIII, não sei se chega aos 5% da produção. Mas pronto, é só para atrair a importância. Falamos já também nos autores médicos e a relação social e efetiva como agentes do Santo Ofício, isso é uma coisa, e alguns são até médicos dos carceres. Pronto, isso é tudo. Os regimentos do Santo Ofício fazem aparecer esse tipo de intervenção e de presença, em particular claro, nos casos de doentes, mas também nos momentos de tortura. Pronto, a segunda lista não é dos autores, é dos destinatários da dedicatória. Isso é interessante porque faz aparecer, claro, por exemplo, os reis, as pessoas da família real, mas também no domínio religioso há muitas figuras dedicatórias que são propriamente da igreja. Portanto, os nomes são muito numerosos, até para acabar com a Virgem Maria. Também há os indícios, terceira classe, grande classe, que é dos editores, livreiros e patrocinadores. Eu achei necessário juntar os três, porque aqui temos os nomes significativos da produção material do livro. E são muitos, claro, os livreiros, patrocinadores. Entre os livreiros, há um nome muito interessante, é um daqueles que a bibliografia do século XVIII permitiu realçar mesmo, que é o António de Monravet Roca. Pronto, vejam lá aquilo que ele produziu, é muito interessante, é muito interessante. Até temos uma grande polêmica com o médico, ele é espanhol, mas trabalhou cá em Portugal e publicou em português e em espanhol, e teve uma grande polêmica com colegas de Madrid, e por razões profissionais mais do que ideológicas, mas pronto, inventou uma nova medicina e tudo, e criou um tipo de faculdade de medicina em Lisboa, pronto, no Hospital Todos os Santos. Mas numa das publicações que ele fez, até há uma partitura, música, com as palavras de uma canção que ele faz contra o seu adversário. É uma figura da bibliografia médica do século XVIII, que até pronto, vai pagar dos seus próprios dinheiros umas publicações, mas nem todas, nem todas. Pronto, nos outros nomes é interessante notar aquele de Camões, claro, isso. No paratexto aparece o poeta nacional, pode-se imaginar a argumentação, mas pronto, até encontramos o nome da Montaigne. O resto são os lugares, pronto, isso não tem, e data de edição. Portanto, vou deixar de partilhar.
sobretudo para mostrar, no caso de um livro que ainda é clássico na sua estrutura, como este, tipo PDF, nós estamos numa catalogação online, este tipo de índice reflete esta estruturação do livro, mas, sobretudo é aqui, claro, para ajudar, é um instrumento, mas mostra a dimensão em termos de rede de sociabilidade de inter-relações que é muito densa, muito densa. E estamos só a falar numa parte pequena da produção do livro em Portugal, que aqui está, pronto, são 500 entradas, um bocadinho mais, mas são centenas de entradas em relação a. Acho que é pronto, não temos números sobre a produção total de títulos, em termos de títulos, pelo menos, a produção total do livro no século XVIII. Temos dados melhores para o século XVII, estamos à volta dos 6.000, mas para o século XVIII ainda falta. E, infelizmente, não consegui obter esses dados, não sei. Se vocês sabem, têm ideias sobre isso, eu não encontrei esses dados estatísticos. Portanto, estamos num universo bastante pequeno da produção do livro, mas, humanamente, há muita gente. Entre os licenciadores, os autores de paratexto, os produtores, os autores. Estão a ver, portanto, o alargamento humano que é fascinante deste ponto de vista. Pronto, o calo. Não. Muito obrigado, RV. Eu penso que o livro foi enfim, razoavelmente bem dissecado ao longo desta hora e meia de intervenção sobre a apresentação. Vai, com certeza, concitar imenso interesse da parte das pessoas e suscitar até comentários posteriormente, naquilo que vai ficar disponível para consulta online. E resta-nos, por um lado, agradecer a participação de todos, agradecer especialmente ao RD enquanto autor, enquanto investigador também do CHAN, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e desejar o maior entusiasmo e interesse em torno desta publicação por parte e estou certo que serão bastantes leitores, não apenas como eu dizia, do meio académico e científico, mas também do público mais alargado, que vai certamente achar interessante tudo isto que aqui foi dito. E, muito especialmente, depois desta apresentação, é que foram aqui levantadas pontas de véu, várias, que eu acho que irão aguçar o interesse pela leitura deste livro. Não havendo mais nenhum comentário, voltaria então a agradecer a presença de quantos estiveram e, muito especialmente, a dar os parabéns ao RTP, agradecendo este seu notável e valioso contributo. Ok? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Edith. Parabéns Obrigado pela tua também. Muito presença. obrigado e